Senhores passageiros, apertem os cintos. O Papo no Auge com Startups está decolando. Fala pessoal, começa agora o Papo no Auge com Startups, um programa voltado à divulgação das boas ideias, conduzidas por gente que pensa para cima, de modo a resolver grandes problemas da sociedade. Eu sou Saulo Novaes, idealizador do Papo no Auge, e você se conecta comigo a partir de agora. Se você tem uma startup, quer divulgá-la, quer colocar a sua ideia no mundo, fala com a gente, teremos o maior prazer de trazê-la a este microfone. Toda segunda-feira, um bate-papo com gente inovadora que quer mudar o mundo por meio de ideias de impacto. No episódio de hoje, a gente conversa com Lizzy Quadros, fundadora da Cubic Jogos Digitais e apaixonada por games, apaixonada pelo metaverso. A startup é voltada à criação de jogos de inclusão, de sustentabilidade e de diversidade. A Lizzy desenvolve um trabalho focado no acesso a óculos de realidade virtual para todos. Em 8 meses de operação, a Cubic Jogos Digitais já está com negociações que giram em torno de $120 mil. Bora entender toda essa dinâmica e conhecer a Lizzy Quadros. Seja bem-vinda, Lizzy, ao Papo no Auge com Startups. Bom voltar a falar com você, a gente que se conheceu na Campus Party em São Paulo. Você, participante da Maratona de Negócios do Células Empreendedoras, programa tocado pelo amigo professor Genésio Gomes e que eu ajudo a organizar. Como primeira pergunta, minha amiga, conta pra gente o que te levou a empreender, a criar uma startup focada em jogos digitais. Bem-vinda novamente, Lizzy Quadros. Valeu, é muito bom estar aqui com vocês, Saulo. Então, eu digo que tudo nasceu lá na Campus. Nasceu lá na Campus, com vocês, com o Genésio. Então, a Cubic, literalmente, ela brotou no meio da Campus. Por isso que eu apoio tanto e digo pra galera participar desses eventos, ir nesses eventos, ficar imerso nesses eventos. Porque a Cubic, ela nasceu literalmente lá, até mesmo porque eu ganhei a Game Jam da Campus em novembro de 2021 com o jogo Empathy, e simultaneamente eu estava participando do Demo Day de um negócio em relação a criar uma empresa, mas eu nem sabia como era, o que era, como fazer, e nem nada disso, e fui fazendo isso lá dentro da Campus, junto até mesmo com o projeto de vocês do Genésio ali. Então, no que eu ganhei, eu saí da Campus em janeiro, dia 27 de janeiro, eu já estava abrindo o meu CNPJ, assim, porque as empresas viram que dava para levar falar sobre inclusão, diversidade, sustentabilidade, de uma maneira mais leve através dos jogos. Então, isso foi muito bacana, ter esses insights lá no meio da Campus e ficar imersa em relação a isso, porque foi imersa mesmo. Fiquei lá 54 horas envolvidas e foi muito bacana, porque era entrega coisa para o Genésio, entrega coisa para o desenvolvimento do jogo. Fiquei 54 horas, eu acho que eu devo ter dormido ali umas 2 horas só, naquele período ali entre entregas e tudo mais, e apresentação. Então foi muito bacana mesmo. Então foi ali que tudo deu o start. Sensacional, minha amiga. E a tua dedicação ela é muito louvável, né? A gente acompanhou tudo lá na época, né? Na Campus Party. Parabéns, obrigado por estar aqui no nosso espaço hoje e dar a tua palavra bem abalizada para a galera, né, que quer ouvir sobre startups e que quer ouvir sobre a Cubic e a tua experiência. E por falar em tua experiência, toda vez que vem algum convidado, alguma convidada aqui para o nosso quadro, eu pergunto, Lizzy, até porque as visões são distintas, né? As percepções são distintas. Na tua visão, o que é uma startup, Lizzy Quadros? Então, a startup para mim é aquela coisa assim, você conseguir desenvolver muito, com pouca grana e com poucas pessoas. E isso foi literalmente o que começou a Cubic. A Cubic, então, é aquela coisa assim, era equipe, né? E quando as empresas começaram a me procurar, eu tive que contratar pessoas, a procurar freelancers para trabalhar junto comigo. Então é muito isso, assim, a startup é literalmente isso, é você ter um caixa pouco e ter que agregar pessoas para dentro desse negócio com aquilo que você tem. É aquela coisa assim, ó, ser tipo um malabarista, né? Com 5 bolinhas. Então,
esse se virar, e isso foi muito, eu tive a Kubik, Liz, aquela coisa, foi tendo que aprender na marra nesses 9 meses que nós estamos aí. E é isso, e eu vejo que isso é muita startup, você aprende muito rápido, tem que aprender muito rápido. Pois é, agilidade sobretudo, né? Agilidade porque o mundo ele é dinâmico e as coisas acontecem numa rapidez inacreditável. Ô Lizzy, por que existe tanto fascínio das pessoas, sobretudo os mais jovens, né, as crianças, pelos jogos eletrônicos? Cara, eu vejo que é uma coisa assim muito lúdica, né? É aquela coisa de você sair do mundo onde você tá. Eu que dou muita palestra para a galerinha de ensino médio e tudo mais. Então é muito você sair daquele mundo ali que você está sofrendo NYZ pressões e você ir para aquele mundo ali totalmente, né, de fantasia. Mesmo que seja, eu brinco, mesmo que seja um GTA, aquela coisa toda, né, de matança e tudo mais, mesmo assim você está ali colocando, se está com raiva, você consegue colocar, né, desbravar tudo ali a tua raiva. E aquela coisa toda. Então é muito isso, esse o fascínio. E também em relação com a pandemia, mostrou que as mulheres começaram a jogar mais. Então é aquela coisa. Então isso é bacana também. Isso mostra o quanto as mulheres elas estão começando a ficar engajadas a jogos e a interagir em relação a isso. Que antigamente, antes, né, da pandemia aí, era mais os meninos que jogavam. Então elas já estão começando aí não só, né, a jogar, mas programar também, isso é bacana. Mas eu vejo muito isso, que essa coisa do sair, né, da onde eu estou. Ontem até fiz uma palestra e uma das perguntas de um menino foi o que você acha em relação a jogos para a educação. Então é muito isso, é muito eu levar o aprendizado, e conseguir levar a diversão e não ficar aquela coisa monótona. Então é muito isso o jogo. O jogo é muito interativo, você consegue jogar com pessoas, às vezes, né, de outro país, aquela coisa toda. Você consegue, às vezes, uma aula de inglês é chata, mas você tem que falar inglês porque você está jogando com alguém, algum norte-americano, alguma coisa assim. Então isso é muito bacana. O jogo traz isso é legal. Muito bom. E, Olise, tu já pontuou alguma coisa, né, na tua fala anterior, e aí deixa eu aprofundar a temática. A gente vê poucas mulheres tocando startups. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, e eu fui para dentro do Porto Digital, as startups que eu entrevistei, todas elas eram conduzidas por homens, né? E quando a gente vai afunilando ainda mais, a gente tem mulheres, pouquíssimas mulheres tocando startups e pouquíssimas mulheres negras tocando startups. Como é que tu enxerga esse cenário aí, sendo você uma desbravadora, né? Uma exceção, podemos colocar assim, inclusive. Sim. Existe ainda muito preconceito. Existe um preconceito até mesmo de investimento. O menor investimento são para mulheres que tocam startups. E então, ainda eu digo assim, que a bola ela foi fechando. É aquela coisa, eu fui fazer na área de tecnologia, daí fechou. Daí uma mulher negra, fechou mais. Ainda na área de games, então fechou. Ficou um nicho pequenininho. Então, aquela coisa assim. E ainda mais uma startup nesse foco. Então, é algo real de desbravar. É um trabalho de formiguinha mesmo. É aquela coisa do fazer coletivo. Por isso que eu comento muito de fazer conexões é importante, fazer network é importante e manter essas conexões, porque essa galera ajuda muito a formar. Porque é aquela coisa assim, você chegar num ambiente aonde, né, posso citar novamente, quando eu ganhei a competição na Campus, eram 10 equipes formada por 5 a 4 componentes e eram rapazes. Então não tinha, daí até assim, no final eu estava conversando com um grupo e eles disseram assim, mas a minha namorada ela estava junto aqui. Então é muito engraçado, era só eu. Então aquela coisa assim, então tu vai mesmo desbravando e aí você chega um momento onde você pensa assim,
Tá difícil. Você está no mar, mesmo que seja um mar azul, às vezes, mas você fica se debatendo. Então, eu não vou, né, colocar numa coisa que é de fantasia, no mundo, né, fantástico aí de Bob, mostrando que eu faço. Não é bem complicado. Eu imagino que seja, de fato, né? Imagino que seja. Lizzy, nos últimos meses, a gente tem ouvido muito o termo metaverso. O Mark Zuckerberg, inclusive, aglutinou suas marcas Facebook, Instagram, a um conceito maior que ele chama de meta, né, a fim de ser protagonista nessa questão do metaverso. Porém, segundo o Peter Westerbacher, ex-CEO da Rovio, a mente por trás dos Angry Birds, né, o jogo dos pássaros furiosos, que foi febre durante muito tempo, são as empresas de games e não as big techs que dominarão o metaverso, gerando experiências imersivas totalmente novas para os usuários. E aí eu te peço, já que você é apaixonada pelo metaverso, explica pra gente o conceito disso e pergunto, você acha que, de fato, os gamers dominarão o metaverso antes do tio Mark? Eu acredito que vai ser um trabalho, conjunto. Precisa-se da força, né, dele, por causa da empresa, da visibilidade, então a gente não pode negar isso. Mesmo que a gente comente em relação, vamos agora nichar um pouco, se a gente comentar em relação ao mundo gamer, a gente fala em bilhões, mas se nós falarmos do mundo gamer no Brasil, não é tão grande assim ainda. Então, os estúdios ainda estão aquela coisa se debatendo para mostrar que podem trazer jogos tão bons, né, como estúdios lá de fora. Então, isso em relação ao metaverso, eu acredito muito nisso, né? E o metaverso é aquela coisa, você tá o virtual mais real possível. Então, você estar em um ambiente, né? Dando aí um overview, é você estar num ambiente não estando, mas tendo aquela sensação como estivesse. É muito louco isso. Mas eu vejo em relação a isso do gamer e metaverso muito bacana, até mesmo porque eu puxo muito pro lado da educação isso, sabe? Que é muito importante esses dois, metaverso e gamer, estarem juntos para a área da educação. É muito importante você começar a levar para essa galera que está lá voando, porque você encontra ali crianças com 9 anos já programando. Então, como é que você vai chegar, vamos supor, eu sempre faço um comentário em relação vamos supor, uma criança com 9 anos e ela já foi a Paris e está numa mesma sala de uma criança que ela nunca foi a Paris, e eu, como professor de história, consegui tornar minha aula atrativa para os dois. E isso é muito... Com o metaverso, a gente consegue fazer isso. A gente consegue lá, através de um jogo, através de um vídeo, levar a criança que já foi a Paris, ter aquela sensação de dizer, nossa, uau, é como se eu estivesse lá novamente, e uma criança que ela nunca foi a Paris, chegar e dizer, nossa, é assim. Então, eu consegui trazer, dar atenção, eu ter a atenção dela, das duas, de uma forma igual, e elas estarem aprendendo e estarem no mesmo patamar. E isso é bacana. Essa equação ficar igual, não aquela coisa disparelha de, eu já fui e isso não está sendo, essa aula não está sendo atrativa para mim e eu não vou prestar atenção, que acaba aí, né, dispersando as pessoas que não foram. Então eu consigo trazer através disso a atenção e dar esse mais, né, se tornar essa aula positiva através disso. Sensacional, minha amiga, sensacional, sensacional. E agora a gente aprofundando, eu te pergunto, né, onde é que entram os games na seara da inclusão, da sustentabilidade e da diversidade? Qual é a participação dos jogos nesses temas, Lizzy Quadros? Falo, quando eu fui começar a pesquisar, me interessar em relação a jogos, eu logo fui ver em relação a esse nicho, como é que eram feitos e se tinha muito estúdio. E eu achei um estúdio que desenvolveu um jogo em 2014, era um estúdio francês até. Então eu vi que existia um gap
Então, quer dizer, e eu fui começar a olhar a estatística, aquela coisa toda, olhar números, e eu notei que 47% da população que começavam a jogar e não se identificavam com o personagem, eles deixavam de jogar. Então, quer dizer que uma das coisas que eu tiro sarro é aquela coisa assim, você vai lá, você joga um jogo bacana, onde a personagem é bonita, aquela coisa toda, esse jogo se torna um filme, vira ali a Angelina Jolie, e, cara, mas tem ali, vamos supor, uma mulher negra que queira jogar e ela não vai se identificar com a Angelina Jolie. E vai ter lá tem aqueles jogos em relação a meninos fortes e aquela coisa toda, e correndo, e vai ter aquele menino que tá com a cadeira de rodas e também não vai se identificar com aquele personagem. Então foi muito isso que eu fui pesquisar. E foi dessa maneira que eu comecei então a desenvolver em relação a dizer, nossa, então a gente tem que começar a tornar isso divertido, atrativo, mas que também dê para, através do jogo, conscientizar. Então, o que foi o meu primeiro jogo, que foi o Empathy, então são 3 avatares, um cadeirante, um deficiente visual e um auditivo, aonde eles fazem as suas atividades, mas eles têm que interagir entre eles para ter ali um final da primeira fase. E cada um faz a sua atividade. Então é muito isso. Eu ser autossuficiente para fazer, mesmo eu sendo um cadeirante, mesmo eu sendo um cego, eu consigo fazer as minhas atividades, ok? Vai chegar um ponto onde eu vou precisar ajuda de X, Y, Z, sim, para terminar esse projeto, mas ele vai ser efetuado, né, positivamente. Então é muito isso, mostrar que eu não preciso ter somente personagens bonitos, fortes e aquela coisa toda. Eu posso ter aí personagens que têm as suas deficiências e tornar mesmo assim o jogo bacana, atrativo, e não precisa ser algo, até dando aí um spoiler, uma empresa me procurou porque ela disse, Liz, vamos desenvolver um jogo de futebol feminino. Porque a gente encontra só jogos de meninos, e ela disse assim, eu não tem. E eu disse, ok, bacana, vamos fazer. Então é muito isso, tornar isso diverso, mostrar que a gente pode, que as meninas também, vamos supor, se meninas gostam de futebol, elas só vão encontrar aí jogos, né, da FIFA, aquela coisa toda. Mas então, ok, vamos criar um jogo ali onde elas possam também se identificar com as personagens do jogo. E sobre a Cubic, né, em 8 meses de operações com a tua startup, você já negocia contratos que giram em torno de $120 mil. Uau, minha amiga! Qual é o segredo? Quais são os próximos passos da Cubic, jogos digitais? Explica para a galera que está ouvindo a gente o que é a Cubic. Vamos lá. Então, a Cubic, ela cria jogos, mas com foco em jogos de inclusão e diversidade. Então, isso acabou, como eu fiz, eu digo que eu fiz a aula certinha com você e com o Genésio, como eu tinha já feito esse estudo, em relação a levantamento de dados, a levantamento de números, eu vi que existia um gap. Então, é aquela coisa assim, quando você entra na empresa, você vai lá, você tem, às vezes, uma semana de treinamento, onde você tem uma palestra, 2, você faz ali exercícios através de slide, apresentação, e era isso. Então, aquela coisa assim, como é que a gente consegue fazer que isso se torne, que tenha mais aderência, e isso fixar em relação a falar sobre inclusão, falar sobre diversidade, que não seja somente um slide, a gente passando um slide, ou a gente passando ali, fazendo uma palestra onde 50% vai estar olhando para o celular, outro 30% vai estar conversando com um colega do lado. E como é que eu posso fazer através disso? Então, o que eu notei que dava para fazer isso através do jogo. É algo que você vai lá, vai competir, vai ter que prestar atenção e vai fixar. Vai dizer, nossa, não, eu joguei. E o que eu sempre faço? Jogos de 10 minutos
para não ficar algo cansativo, aquela coisa, e para fixar. Então, são coisas que foram, né, que eu, né, repetindo que eu fiz bem a aula, coisas ali que eu fui fazendo, que eu vi que davam certo, e as empresas começaram a me procurar. Então, então foi isso, foi essa movimentação de mostrar que eu podia levar esse mundo gamer que todo mundo fala para dentro de empresas e para dentro de empresas de segmentos diversos, e deu match, deu essa conexão, deu certo. E mas o que agora, os próximos passos em relação da Cubic? A Cubic ela não quer ficar somente em relação aos jogos. Então, como é que eu consigo fazer com que a galera continue interagindo e vendo que a gente tem que ter essa inclusão, essa diversidade? Eu quero começar agora a fazer animação. Então, a gente já está nesse processo de começar a fazer desenhos com essa temática. Então, para o próximo ano, a gente já está aí, né, vendo essa parte de animação. Show, muito bom. Só uma curiosidade, qual é a tua formação, Liz? Só para a galera ouvir aqui e saber, né, entender e perceber que não é tão difícil, né? A galera tem um medo de tecnologia, programação, mas, né, enfim, conta pra gente aqui. Gente, eu sou formada em administração. Isso é bacana, porque... Olha aí, administradora também programa, hein? Ontem até eu comentei que um amigo que disse assim, todo mundo acha que só dá para fazer, no Excel só dá para fazer planilha. Gente, dá para fazer jogos também. Então, a galera começar... E sempre me pergunta, como é que eu começo a programar? Gente, se você se sair muito bem em relação a começar a fazer a Excel, por isso que eu dou muito ênfase em relação à galerinha, de dizer, é muito chato a aula X, é muito chato a aula Y. Eu hoje, com 9 meses de empresa, tudo que todos os meus professores, eu digo, da faculdade, eu utilizo muito o que eles me ensinaram. Para conversar com os meus clientes, para conversar com os meus colaboradores, eu utilizo muito a psicologia organizacional, que eu aprendi, uma das cadeiras, para conversar, para negociar, então, né, com a cadeira lá de empreendedorismo, de negociações, para fazer o caixinha ciências contábeis. Então, tudo que a gente aprende dentro da sala de aula, ontem eu até brinquei que, Bhaskara eu ainda não usei, galera. Mas eu estou esperando o momento certo. Eu não usei, mas uma coisa que eu gosto de enfatizar, eu não usei, mas eu sei a Bhaskara. Então, isso é importante. Mesmo que você vai dizer, mas essa aula não é tão importante, eu não vou usar. Ok, você não vai usar, mas você tem que aprender. Você tem que saber, porque em algum momento, quem sabe, você vai precisar. Pois é, minha amiga, pois é. E assim, é um recado até pra galera que pensa, né, tem preconceitos com o curso de administração. Eu também sou administrador de empresas, né, tenho uma formação em administrador, além do curso de letras, eu sou administrador de empresas. Cara, é um curso fantástico, né, a gente estuda as organizações, né, estuda aquele organismo vivo que é uma empresa, uma instituição, enfim, isso é bacana, e você coloca para dentro dessa caixa chamada organização várias facetas de outras áreas de estudo, como você colocou aí, a psicologia, né? Você tem a área de vendas, a área de marketing, a área de ciências contábeis, enfim, uma infinidade de matérias e de assuntos que são colocadas para dentro dessa caixa e você utiliza isso. Então, as ciências da administração, elas são fundamentais, né? A gente precisa, né, estudar isso e jogar para longe, desmistificar essa coisa de que vai fazer administração porque não sabe o que vai fazer da vida, né? Tem outra coisa que eu brinco, que eu sou aquela do filme, quem não olhou, Quem Quer Ser Milionário, um milionário, que ele utiliza coisas que aconteceram na vida dele para responder e ele ganha 1 milhão. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo nesses 9 meses. Tudo que eu aprendi dentro da faculdade, eu coloco em prática. Tudo que eu aprendi dentro lá da campus com vocês, eu coloco em prática. Então, na hora da minha negociação. Então, alguém me pergunta, como é que você se posiciona na hora de fazer, como é que você se posiciona também na hora de fazer palestra, aquela coisa toda.
Eu tive uma professora onde ela disse, se você não conseguir ter a atenção da galera que está te assistindo nos primeiros 5 minutos, tu nunca mais vai buscar eles. Então é isso. Eu aprendi e hoje eu levo isso a ferro e fogo. E não esqueço mais. Então são coisas que você, às vezes, acaba sendo insights, acaba dizendo, uau, como você conseguiu chegar até aqui? Gente, é estudando mesmo. Então você não consegue empreender, mesmo que seja um empreendimento, e hoje eu gosto de falar isso, mesmo que seja um empreendimento tradicional, se você não fizer o teu tema de casa, se você não estudar, ver como você vai lidar com o cliente, como você vai fazer o marketing com o teu cliente, como você vai fazer a negociação com o teu cliente de valores, você não vai dar certo. Então, não é dormindo, e eu vou dizer, não é dormindo 8 horas também. Tu dorme um pouquinho menos quando tu empreende. É puxado, mas tu traz grandes reflexões aqui pra gente, né? Sobretudo quando a gente tá falando aqui de estudo, né? O estudo, ele é de fato a mola propulsora que vai fazer com que a gente tenha êxito nas nossas realizações, né? Nas nossas empreitadas. Isso é muito bacana e a tua fala é muito pertinente nesse momento. E por falar em educação, quais livros ler, né, que você recomenda? Que programas de fomento ao empreendedorismo participar, Lizy, para quem quer potencializar, criar sua startup? Então, eu vou dizer que eu assisto muito, eu gosto muito do Warren Buffett, eu vou dizer assim, então eu gosto muito de assistir documentários sobre ele, eu gosto muito de ler livros em relação a ele, é um cara que eu gosto muito, assim, porque, e qual o motivo disso? Porque ele leva muito essa parte do empreendimento, muito essa parte do agressivo, mas ele também tem muito a parte do social, e ele consegue mesclar isso, ele consegue levar isso. E até num documentário onde estava Bill Gates e Warren Buffett, Bill Gates disse que aprendeu muito com Warren Buffett, então é aquela coisa assim, uau, Bill Gates aprendeu com ele, né? Então eu tenho eles assim como referências. Gosto muito de ler em relação a eles, gosto muito de ver documentários referentes que referenciam eles, que tem eles como referência. Então eu gosto muito dessa galera aí. Sensacional, boas referências, minha amiga, boas referências. E a gente tem um quadro novo aqui, né, no Papo no Auge com Startups, chamado A Hora do Pitch. Tá, em que o convidado, a convidada, vende o seu peixe, né? Caso algum investidor esteja ouvindo a gente aqui, por que ele deve investir, aportar a sua grana na Cubic Jogos Digitais Lizy Quadros? Então, eu acredito muito que ele deva investir, porque a Cubic, ela vem muito focada nas 17 ODS, que é muito importante, e em foco na 4, que é a educação. Ela vem muito focado no ESG, e dentro dessas 3 letras ela vem muito focado também na letra S, que é a questão social, que a gente está com um projeto envolvendo óculos virtuais sustentáveis, que são feitos através de MDF. Então, e a gente consegue mesclar social com tecnologia e educação. E isso é muito importante hoje para o nosso desenvolvimento, não só aqui no Brasil, mas mundial. Show de bola, Lizy Quadros, recebemos aqui no Papo no Auge com Startups, né? Lizy Quadros, CEO da startup Cubic Jogos Digitais. Lizy, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. E aquela coisa assim, não tenho medo, é assustador, mas não tenho medo de queimar o colchão e empreender. É isso aí, não tenhamos medo. Obrigado, minha amiga, de verdade, tá? Sucesso. Valeu. Ainda mais. Obrigado, Saulo. Ação. Final deste Papo no Auge com Startups. Se você gostou do nosso programa, nos avalie nas plataformas de áudio, concedendo as estrelinhas. A gente espera que sejam dadas as 5 estrelas. Isso é importante para escalarmos nosso conteúdo e levar conhecimento a mais pessoas. Você tem uma startup? Manda uma mensagem para a gente dizendo: quero estar no Papo no Auge com Startups. Eu vou adorar trocar ideias com a sua equipe de inovadores. O Papo no Auge está no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes.
nos principais agregadores de podcast, na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco e na rádio da UFSCar Federal de São Carlos. Ouça o Papo no Auge. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Partiu Foguete!